Boa noite, Sam. Quero que você me chame de Kalashnikov. O que vou te falar aconteceu comigo, numa noite bastante arborizada e refrescante, pois estava muito calor e abafado. Eu tenho uma mania enorme de ficar a noite toda mexendo no celular, jogando jogos de tiro no home theater, que fica aqui na sala de casa. Moro numa fazenda sozinho, apenas eu e Deus. Pois bem, numa noite bem linda e atraente de lua cheia, eu estava na minha varanda que é enorme, e de longe avistei um grande cachorro negro, com os olhos alaranjados. Aquilo vinha numa carreira enorme, e no encalço dele vinham algumas pessoas montadas a cavalos, atirando atrás daquela criatura. Até esse momento eu não liguei, pois não sabia que esse animal era muito esperto. Foi quando, de repente, num pulo, ele entrou na minha propriedade e se escondeu dentro de uma manilha enorme que fica debaixo de um pé de manga rosa. Mas ainda assim eu nem liguei. Os cavaleiros desceram dos cavalos e vieram até a mim e me perguntaram se eu não tinha visto um lobisomem passando pela região. Eu dei uma gargalhada e falei que lobisomens não existem e que as pingas que eles beberam estava fora da validade. Eles ficaram muito brabos e deram a meia volta e voltaram da onde vieram. Só aí que eu fui até a manilha e falei bem baixinho: eles já foram, mas pode ficar aí até o amanhecer, e depois, se você quiser ir embora, fique à vontade. Tinha 2 bezerros do vizinho que estavam com as patas traseiras quebradas, porque foram tentar pular a minha cerca e não conseguiram. Caíram de mau jeito e acabaram quebrando as 2 patas traseiras. Fui lá e trouxe para ele. Joguei os 2 dentro da manilha e falei assim: quando for pela manhã, quero falar com você. Então, quando amanheceu, tinha uma lindíssima loira dos olhos cinzas, sentada nos degraus da minha casa. Eu perguntei se ela estava precisando de alguma coisa, e ela me disse: eu vim porque você queria falar comigo, e aqui estou. Eu te confesso uma coisa, Sam, que foi paixão à primeira vista. Nunca tinha visto uma lupina tão linda e atraente como ela, e a chamei para tomar um café bem forte comigo, e depois fiz uma proposta para ela. Dei casa, emprego, e falei que nos dias de lua ela podia sair e chegar a hora que ela quisesse. A lupina concordou na mesma hora, mas lhe disse que era seu amigo e não seu alimento. Ela me olhou de cima a baixo e chegou no meu ouvido e me disse assim: eu não ataco quem me faz o bem, eu só ataco quem me faz o mal. E esse foi o meu relato, Sam. Boa noite. Boa noite, me chamo Carlos e sou do Mato Grosso. Vi o seu canal por acaso e resolvi lhe mandar um relato que aconteceu comigo e com um amigo. Nós vimos uma coisa bem estranha perto de um cemitério e nem sei ao certo o que seria aquilo, mas era um ser assustador que tentou nos atacar. Eu trabalho há bastante tempo vendendo bolos caseiros em pequenos municípios do Mato Grosso. E já tenho os meus clientes fiéis, ao qual eu apenas vendo e recebo. Junto a mim, hoje trabalham mais 6 pessoas, e a gente toca bem o nosso pequeno negócio, mas comecei bem de baixo mesmo, e foi o meu amigo Celton que me ajudou no início de tudo. Ele tinha um carro e eu sabia as receitas, aí deu tudo certo. Saíamos por aí vendendo os bolos caseiros, porém vendíamos pouco, e muitas das vezes não dava nem para pagar a gasolina, mas para compensar o nosso investimento, começamos a rodar mais por aí.
e só assim que as coisas começaram a andar. Já estava com uns 7 meses que estávamos nesse empreendimento e já tínhamos conquistado alguns clientes fiéis que por várias vezes pediam grandes encomendas e de pronto a gente já ia deixar. E num certo dia, um de nossos clientes nos fez um pedido de última hora, mas já era para bem em cima da hora mesmo, pois seriam 2 bolos de aniversário, além de 8 comuns. Mas mesmo difícil aceitamos a encomenda, que seria entregue à noite. À tarde fizemos tudo bem rápido, e por volta das 6:30 da noite, saímos para ir a esse interior, que fica a uns 30 minutos de minha cidade. Chegando lá, a festa ainda nem tinha começado. Entregamos os bolos e já íamos voltar para nossa casa, mas o nosso cliente insistiu para que ficássemos. E como já estávamos lá mesmo, eu e o Celton decidimos ficar para comer bolo e canja. A festa era de suas 2 netas que estavam fazendo 4 anos. E ali ficamos até umas 9 horas, hora em que a festa já estava acabando. Nos despedimos de todos e seguimos de volta para nossa cidade. O nosso caminho passava perto de um antigo cemitério. Acho que até abandonado ele é. Íamos por lá pois era um atalho para nossa cidade, pois do lado dele tinha uma estrada que ligava ao meu município. Porém, por ser perigoso, poucas pessoas iam por lá e preferiam pegar a BR. Mas eu e o Celton sempre pegamos ela, e nada de ruim tinha nos acontecido. Porém, naquela noite foi a primeira e única vez que nos ocorreu algo estranho, e ainda hoje me arrependo amargamente de ter feito aquilo que fiz. Eu estava com o farol do carro alto, e ia no volante enquanto o Celton conversava comigo, até que do nada ele se calou e falou assim: "Carlos, o que é aquilo?" Eu olhei para o lugar onde ele apontava, mas não via nada, somente o muro do antigo cemitério. "Não estou vendo nada não, Celton. Seja mais preciso." Falei assim para ele, que novamente me disse: "Ali naquele monte, perto daquela pedra." Novamente olhei e notei algo em um buraco, e quando bati o olho naquilo, falei o seguinte: "Aquilo é um canastra, Celton. Nessa região tem muito desse tipo de tatu, e eles são grandes assim mesmo." Apavorado, o Celton continuou olhando para aquela coisa, que estava cavando um buraco naquele monte, e quanto mais nos aproximávamos daquilo, mais estranho ia ficando. "Canastra? Sei não, Carlos. Isso daí é muito grande e estranho," disse o Celton quando estávamos quase lado a lado com aquilo. E para sanar todas nossas dúvidas, parei o carro e ficamos olhando aquela criatura. E só quando cheguei bem perto que vi o quão estranho ele era. Ele devia ter 2 metros em pé. A pele dele era muito enrugada e meio que cheio de feridas. E aquilo estava cavando um buraco sem parar. "O que será que é isso, Celton? Não tá me parecendo um tatu. Vou buzinar e ver a cara disso." Após dizer isso, eu buzinei com o carro e aquela coisa se virou pra gente. Parecia muito com uma pessoa, mas não tinha olhos, boca, nem nariz. Na sua cara não havia nada, e quando nos viu, aquela coisa veio correndo em nossa direção. Uma de suas pernas não se movia direito, e aquilo se movimentava só com os braços e uma das pernas. "Acelera, Carlos, acelera! Bora sair daqui, senão aquilo vai nos atacar," disse o Celton batendo em meu ombro. Eu acelerei o carro e saímos dali, e apavorados nos perguntávamos o que era aquilo que tínhamos acabado de ver. E ao chegar em casa, contei ao meu pai do ocorrido, e ainda chegamos a voltar no local com ele. Porém a criatura já não estava mais lá, somente o buraco que aquilo estava cavando. O meu pai nos disse que na região tinha histórias macabras e que podia ter sido o corpo seco que vimos ali, mas aquilo era estranho. Tinha um corpo magro e cheio de feridas, além de ter uma cara limpa, sem olhos, nariz ou boca, um ser vindo do próprio inferno. Passei outras vezes de frente a esse cemitério, sempre em horários variados, de
tarde, noite e manhã, mas nunca mais vi aquela criatura e desejo nunca mais ver. Boa noite. Hoje venho relatar do dia em que vi um lobisomem e que era diferente de absolutamente tudo isso que vemos em filmes. Eu me chamo Kelvin e moro em Caxias, que fica no Maranhão. Bem, esse caos ocorreu no começo de 2017. Era só mais um dia comum, nada de lua cheia ou uma noite de quinta para sexta. Mas primeiro, vou descrever o lugar em que moro, que, diga-se de passagem, é bem propício para aparecer coisas além da explicação. Moro perto de um cemitério, onde a iluminação é bem ruim. Na época, os postes estavam com as luzes queimadas, com exceção do que havia na esquina. O mato dentro do cemitério estava bem alto, e o muro havia caído devido tempo. Seguindo a rua reto, por um lado chega-se em uma encruzilhada, e pelo outro dá para a BR, e depois para o matagal. Muitas pessoas já haviam relatado terem escutado barulhos estranhos. Inclusive a minha mãe já tinha visto uma outra criatura que tinha uma cabeça grande e que caminhava de uma maneira muito estranha e medonha. Eu sempre acreditava, porque ela não iria mentir sobre coisas do tipo. Pois bem, eu tinha o costume de acordar no meio da madrugada e mudar para o primeiro quarto, porque dormíamos eu, minha mãe e meus irmãos no mesmo lugar. E como aqui é bem quente, eu ia para lá. Porém não tinha ventilador e tinham muitos mosquitos, mas eu relevava, só para ter mais espaço para dormir. Então assim fiz. Numa noite acordei e estava indo para lá. E quando ainda estava no corredor, ouvi aqueles barulhos de lata se arrastando na rua. Fiquei intrigado sobre quem estaria fazendo isso a essa hora da madrugada. Então fui para a sala, que na época não tinha janela, apenas buracos que tinham ficado, pois ainda estava em fase de construção. Subi no sofá e foi quando olhei que fiquei apenas paralisado e olhando para aquela coisa. Era uma criatura bem feia. Não o vi de frente, vi apenas a silhueta daquilo, que era iluminada pela luz do poste, mas deu para ter ideia. O bicho estava de cócoras e era negro como uma sombra, e deu para ter noção de como ele era grande, e se ficasse de pé, com certeza que passaria dos 2 metros. Na hora em que ele foi se mover, eu vi que os cotovelos dele estavam no chão, e aquilo que era para si as suas pernas estavam tortas, parecendo com um S. E nessa hora foi demais para mim. Não aguentei. Eu apenas sentei no sofá e fiquei lá parado. E foi então que o barulho de lata se arrastando subiu no sentido da encruzilhada, e não sei que rumo levou. No sofá fiquei até o amanhecer, e quando minha mãe acordou, relatei tudo o que vi para ela, e ela logo acreditou em mim, porque meu estado de choque era nítido. A minha história meio que se espalhou por aqui, e alguns duvidaram, e outros acreditaram. E hoje tenho cautela e não saio de noite, porque é sempre nessas horas que coisas assim tomam conta da rua. Boa noite. Venho aqui para contar mais um relato de um senhor chamado Joaquim. O senhor Joaquim conta que há muitos anos atrás
Tinha um fazendeiro da região que na sua vida foi muito perverso com todos, incluindo a sua família. Era muito rico e dono de muitos empreendimentos, mas era ruim feito serpente. Até que certo dia ele começou a sentir um mal-estar e foi ficando cada vez mais debilitado. Com poucos dias foi acamado e médico nenhum descobria sua enfermidade. O homem começou a secar em vida. Os olhos já estavam afundando nas cavidades do crânio. Ficou a coisa mais horrível do mundo. Mas chegou o dia que, depois de tanto sofrimento, ele faleceu. Só que nem a terra o aceitou. Então a família resolveu fazer um novo sepultamento, mas nas terras dele, a qual gostava muito, para ver se assim ele ficava em paz. E assim foi feito. O sepultaram dentro de uma mata que tinha na sua fazenda. Mas essa foi a pior decisão que sua família tomou, pois ele começou a assombrar as terras, principalmente a mata. Quem entrasse nela para pelo menos tirar uma folha de uma árvore, ele já atacava. E o boato do corpo seco foi se espalhando pela região, e o meu compadre, que era metido a machão, foi desafiado para ir lá cortar uns cabos de enxada, e suas palavras foram: "Para mim não existe esse negócio de corpo seco. Esse povo é tudo mentiroso. Eu vou entrar nessa mata de noite e depois vou no boteco só para tirar sarro desse povo, que não tem o que fazer e fica aí inventando moda." E assim ele fez. Esperou anoitecer e entrou na mata sozinho. E só no outro dia que fui procurar pelo meu compadre, porque a gente tinha que buscar umas sementes na cidade, pois estava na época de plantio. Então fui em sua casa e bati palmas. A minha comadre saiu para fora e a perguntei onde estava o compadre, e ela me respondeu assim: "Ele disse que ia cortar uns cabos de enxada." Eu perguntei onde, mas ele nem me deu atenção e saiu e até agora não chegou. Até achei que ele tinha ido para sua casa, compadre. Eu fui e respondi: "Ele não apareceu na minha casa, não." Me despedi e fui reunir os vizinhos para procurar pelo meu compadre. E depois de 5 horas procurando por ele na mata, conseguimos achá-lo. O homem estava desmaiado e com marcas de unhas em todo o seu corpo, além das costas estarem com sinal de chicotadas. O levamos para um hospital e só depois de 3 dias já mais recuperado, que levamos o compadre para sua casa. Então, mais tranquilo, eu perguntei o que aconteceu, e ele me contou assim: "Eu entrei na mata e comecei a cortar um cabo de enxada, até que senti um cheiro de carniça muito forte, tanto que achei que tinha um bicho apodrecido na mata, e comecei a ouvir alguma coisa andando e quebrando galhos das árvores. E quando virei e mirei a lanterna para ver o que estava ali fazendo barulho, vi aquela criatura horrível, bem seca e esquelética. Tentei correr, mas já levei uma lambada nas costas e senti também meus braços ardendo e cheio de sangue. Então só me lembro disso, depois só acordando no hospital. Olha, compadre, nunca mais eu passo perto daquela mata, nem de dia, muito menos de noite, pois ali é a morada do corpo seco." Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite. Me chamo Pedro. Eu moro no Rio Grande do Sul. O que vou contar aconteceu em 2004, mais precisamente no mês de agosto. Antes disso me ocorrer,
Eu já morria de medo de cemitérios, e foi depois do que vi naquela noite que nunca mais pisei em nenhum. Até hoje ainda tenho medo de passar por perto. Nesse ano de 2004, comecei a namorar com uma moça a qual passei apenas alguns anos, já que o relacionamento não foi pra frente. E todos os dias eu ia até a sua casa, a qual ficava em um bairro um pouco distante do meu. Como não tinha bicicleta e nem moto, ia a pé mesmo até a casa dela. E digamos que era um caminho bem sombrio pelo qual eu passava todas as noites, já que pegava uma pequena estrada de chão e passava ao lado de um cemitério, que era no final do bairro de minha namorada e dava ligamento ao meu. E fico até lembrando agora no perigo que passei por algum tempo, já que na época não imaginava que algo de ruim poderia me acontecer. Digo isso porque eu sempre vinha de sua casa tarde da noite. Os horários de meu retorno eram às 11 horas ou meia-noite. E sempre que passava por esse cemitério, escutava e via coisas bem estranhas. Uma certa vez ouvi um choro de mulher vindo lá de dentro. Era bem baixo, mas assustadoramente cruel, já que me parecia que ela estava em sofrimento. Outra vez foram assobios longos e finos que escutei perto de meus ouvidos. Era como se alguém assobiasse bem perto e eu não enxergasse quem fosse. Também avistei vultos negros passando e andando na rua. Mas dentre todos esses, o que mais me assustou foi um homem de chapéu que vi no muro do cemitério. Ele me perseguiu por aquela estrada. Era uma noite normal. Fui na casa dessa minha ex-namorada e ficamos conversando até por volta das 11h30 da noite. Tava nublado e muito frio. Coloquei as mãos no bolso e saí de sua casa faltando 15 para meia-noite. E metade do caminho foi bem tranquilo. Mas quando comecei a me aproximar desse cemitério, vi um homem de costas para mim. Ele estava parado perto do muro. E ao me aproximar mais, notei que ele estava urinando, já que eu vi o barulho do xixi caindo no chão. Nisso pensei que fosse algum bêbado ou andarilho ali da região. Baixei minha cabeça e continuei o caminho sem olhar muito para ele. Mas quando passei por aquele estranho homem, escutei ele começar a caminhar e vi em minha direção. Assustado e não querendo demonstrar medo, apressei o passo e meio que peguei na minha cintura, fazendo o sinal de que estava armado, pois pensei que se ele visse aquilo, teria medo e não me atacaria. Mas mesmo assim ele continuou a me perseguir, e após ter andado muito, resolvi me virar para ver a cara daquele homem. Mas quando me virei e olhei, não tinha ninguém ali comigo. Na mesma hora senti um grande arrepio passar no meu corpo e um frio na barriga. Apreciei ainda mais o passo. Foi quando eu estava me aproximando do fim do cemitério que novamente vi o mesmo homem. Mas agora ele estava sentado de cabeça baixa, meio que tampando o rosto com os braços. Olhei para ele e falei assim: "Sai daqui, assombração." E na mesma hora ele olhou para mim e viu seu rosto macabro. Ele parecia ser de carne e osso, mas sua cabeça era esquelética. Com medo daquela coisa anormal, me pus a correr. Mas quase que ao mesmo tempo aquele estranho sujeito veio vindo atrás de mim. Mas para minha sorte foi que ele parou depois de um tempo e ficou no meio da rua só me observando correr. E eu não parei por nenhum minuto. Corri até chegar à minha casa e rapidamente entrei. Comentei com a minha mãe do estranho homem que vi e ela me disse que devia ser uma assombração daquele cemitério que por algum motivo resolveu me perseguir aquela noite. Sem contar que por lá ela também já viu esse mesmo sujeito. Apesar do susto, me senti aliviado e mais calmo por estar em casa. E depois de tudo o que passei, não voltei a andar pelo caminho do cemitério. E ainda hoje não quero passar.
Boa noite. Encontrei seu canal recentemente e vi que já contou relatos de regiões vizinhas à minha. Sou de uma pequena cidade que fica no Ceará e primeiramente gostaria que não colocasse o meu nome no vídeo, pois sou motivo de chacota da parte de minha família e amigos. E se eles verem o meu relato, vão sacar na hora que sou eu. Por isso gostaria da privacidade. Bom, vi um lobisomem em março de 2012, bem na época de Quaresma. Ainda hoje tenho pesadelos com aquele bicho que bufava e se sacudia de um jeito macabro. E apesar de quase ninguém ter acreditado em minha história, o meu avô acreditou em mim, pois ele passou por um ocorrido muito parecido com o meu. Só que o bicho que ele viu foi diferente. Era um bode que tinha os olhos vermelhos feito fogo. Também colocarei o relato dele aqui, que apesar de curto, foi muito assustador. Mas primeiramente vou contar a minha história. Aconteceu assim. Em 2012 eu tinha meus 19 anos de idade e vivia saindo para ir nas festas em municípios vizinhos. E muitas das vezes chegava tarde em casa. Era sempre entre 1 ou 3 da madrugada. E fazia isso despreocupado, pois como aqui é uma cidade pequena, violência era coisa rara de se acontecer. Hoje mudou bastante, mas antes você podia andar nas ruas despreocupado. Bem, só não contava que veria aquele bicho estranho madrugada fora. Eu tinha ido a uma festa em Ipu com alguns amigos meus. Ipu é um município que fica perto de minha cidade. Os meus amigos ficaram só até as 9 horas da noite, pois como todos nós trabalhávamos, eles quiseram vir cedo para dormir e ir trabalhar no outro dia. Mas eu era muito irresponsável e quis ficar lá sozinho até as 3 da manhã, assim como eu sempre fazia. Todos eles foram na frente e fiquei sozinho na festa. E só quando deu por volta das 3 da manhã que segui para minha casa numa carona que arrumei por lá, e me deixaram perto do trilho do trem, próximo ao cemitério daqui, e de lá fui andando para minha casa. E nem tinha andado muito, quando percebi coisas bem estranhas. Vários cachorros latiam naquela noite, e sozinho eu ia pelo trilho do trem, e quando fui chegando perto do cemitério, notei que os cachorros estavam todos em um lado da rua, como se estivessem latindo para algo que estava lá no cemitério. E para não ficar confuso para vocês, explicarei como é esse local. De um lado tem uma rua de chão que vai em direção à minha casa. No meio tem o trilho do trem e do outro é esse cemitério. Bom, dito isso, segui andando por ali, mas com medo de ser mordido por um daqueles cães, resolvi fazer uma coisa que quase custava minha vida. Eu saí do trilho e fui para mais perto do cemitério, e era um olho nos cachorros e outro no cemitério. Foi quando, pelo canto do olho, vi algo botar a cabeça no muro do cemitério e abaixar rapidamente. Quando vi aquela aparição, gelei de medo e fui saindo de perto do muro. Agora a minha preocupação não era mais os cachorros, e sim aquela coisa que eu acabara de ver. Fui andando pelos trilhos novamente e logo depois passei para o lado da rua, onde os cães estavam. Foi quando novamente algo pôs a cabeça no muro do cemitério e logo abaixou. Foi rápido, mas percebi que era uma coisa muito feia e peluda. E num ato de sobrevivência, comecei a correr para chegar em casa. E quando decidi fazer isso, foi que aquele demônio resolveu dar as caras. Uma criatura grande e muito peluda pulou lá de dentro do cemitério e inicialmente foi acuado pelos cães da rua. O bicho se balançava e batia nos cachorros de uma forma assustadora, além de bufar e urrar para eles. Em desespero, aproveitei e só continuei a correr naquela estrada de chão. Corri tanto que até esqueci onde ficava minha casa, e a primeira que achei foi de meu avô, que naquela época ainda era vivo. Quando cheguei em sua casa, bati na porta desesperado. "Vô, abre aqui,
tem um bicho querendo me pegar, disse eu, só que nada deles acordarem. Em desespero, fiquei olhando de um lado para o outro, e ao longe ainda ouvi os latidos dos cães, que começaram a vir na minha direção. Foi quando a porta de meu avô abriu, e entrei, e fechei rapidamente a porta, e com pouco mais de alguns segundos, um barulho estranho de latas e palmas passaram em frente à casa deles, indo até um matagal que tinha lá perto. E junto os cães foram latindo atrás daquele bicho. O meu avô, homem mais experiente, logo disse que aquilo se tratava de um lobisomem e que dei sorte dele não ter me pegado. Não consegui dormir depois de ver aquilo e fiquei conversando com meu avô, que me contou algo que ele passou quando era mais jovem. Meu avô disse: "Olha, coisa estranha existe desde o tempo de meus avós. Eles contavam que já viram muito bicho estranho nessas matas secas do sertão. Eu nunca vi um bicho desse, só ouvi como hoje, mas já bati numa coisa estranha por aqui perto." Eu já tinha uns 40 anos na época e vinha da casa de um conhecido meu que morava em um lugar bem afastado de tudo. E quando voltei de lá já estava anoitecendo. Era entre 6 e 6:30 da noite. A estrada já estava um breu, não via nada à minha frente, mas ia seguindo o caminho. Quando numa curva, escutei umas pisadas fortes vindo em minha frente, e logo depois algo me derrubou no chão. Parecia uma pessoa que veio correndo e me empurrou. E mal eu tinha me levantado, novamente aquilo veio e me deu outro empurrão, que novamente me fez cair. Já com raiva e querendo pegar o engraçadinho que fez aquilo comigo, eu fechei o punho e esperei aquilo vir me derrubar novamente. E quando veio, dei um murro naquela coisa, que berrou feito um bode, só que mais alto e grosso, uma coisa muito feia. Quando percebi que não era gente que estava ali, eu corri o mais rápido para minha casa. E aquele bode ainda me seguiu na escuridão, mas não chegou a me pegar. Eu nunca mais fui para aquelas bandas, pois aquele bode pode ainda rondar por lá. Nunca tinha ouvido essa história de meu avô, e fiquei até mais calmo depois de ter escutado, pois ele acreditou em mim. Mas no outro dia, quando falei para amigos e parentes, virei motivo de chacota, e desde então nunca mais toquei nesse assunto. Mas naquela noite eu vi aquele ser, e os cachorros ainda me alertaram do perigo, só que eu fui para cima dele, e nunca mais voltei tarde das festas. E sempre que passo em frente ao cemitério, lembro daquele dia tenebroso, que por muito pouco não foi o último de minha vida.